Oi, gente! Oi, olá! Tudo bem com vocês aí do outro ladinho? Estamos aqui mais uma vez muito felizes, né, com o nosso segundo encontro, esse devocional Mulheres com a Palavra. Na minha companhia, né, a pastora Cláudia, a Dani, estamos aqui para compartilhar algo precioso do céu, aquilo que Deus ministrou no nosso coração para vocês. Amém, Jesus. É a primeira vez que estivemos juntas aqui, compartilhamos o Salmo 46, falando sobre vencer a ansiedade, vencendo a ansiedade. E hoje queremos falar sobre o poder da adoração e de ser um libertador ou de alcançar uma libertação. Então, todo adorador ou adoradora pode ser um libertador. Amém? Amém. E para isso nós veremos aqui o Salmo 18. Antes de entrar na palavra, eu quero só lembrar que dia 30 nós marcamos o nosso café aqui na Melissa Cakes. E eu quero que a Melissa fale então um pouquinho aí sobre a agenda, né, Melissa? Então dia 30, né, nós teremos um café com Mulheres com a Palavra. Será um tempo precioso, onde nós abrimos as vagas, né, no último encontro que a gente teve aqui. E já fechou, gente, né? Para esse encontro nós já estamos lotados, a capacidade aqui da loja. Mas cremos, né, que Deus ele vai nos proporcionar outros encontros e nós tentaremos também, vamos gravar, ter um conteúdo de tudo aquilo que a gente vai viver aqui dentro, que eu creio que é algo do céu realmente, porque, né, eu visualizo isso aqui sempre cheio de mulheres e mulheres aprendendo algo do céu. Então, desse encontro, nesse primeiro encontro, as vagas já foram preenchidas, mas teremos outros. Sim, e todos serão maravilhosos, porque não é por nós, mas é pelo Senhor. Então, onde Deus está presente, é um ambiente bom, alegre e sempre dá aquele gostinho de quero mais. E vai ser assim todas as vezes, em nome de Jesus. Amém, cremos. Então, nós não vamos ler o Salmo inteiro, porque o Salmo 18 ele tem 50 versículos, ele é extenso. Mas Davi escreveu esse salmo quando Deus o livrou de todos os seus inimigos, das perseguições do rei Saul. Saul, ele tinha muita inveja de Davi, por muitas vezes ele tentou matar Davi. Então, Davi tinha que estar se livrando, né, dos ataques de Saul. Saul foi um grande inimigo de Davi, fora os outros. E quando tudo isso acaba, que os inimigos são vencidos, então ele escreve o Salmo 18. E ele começa o Salmo 18 dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia. Amém. Eu entendo assim que Davi, ele começou essa caminhada dele de adorador, porque o Salmo 18 começa com Davi sendo um adorador. E ele começou essa caminhada dele de adorador muito jovem, muito novinho ainda, um adolescente, lá nas terras do pai dele, do Jessé, lá nos campos, cuidando dos rebanhos, das ovelhas que o pai tinha e falava: Davi, você vai lá para o rebanho cuidar das nossas ovelhas. E Davi ia e cuidava muito bem, livrava do lobo, livrava do urso ou do leão, né? Dos bichos que vinham para atacar as ovelhas. Davi ia atrás e matava. E um dia, ali, quer dizer, antes, né, naquele lugar, Deus começou a trabalhar no coração de Davi a questão da adoração. E ali Davi começou a escrever salmos, Davi começou a escrever músicas, começou a criar instrumentos, começou a desenvolver vários instrumentos musicais como um adorador, como um músico, como um cantor. E aí um dia o Jessé, pai de Davi, diz para ele assim: filho, seus irmãos estão na guerra e eles faz muito tempo que eu não recebo notícias deles. Então pega o nosso burrinho ali, colocam em sacos de alimentos e vai até o acampamento de guerra levar comida para os seus irmãos e volta me trazendo notícias, porque eu preciso saber como eles estão. E Davi, na mesma hora, como um filho obediente, que uma coisa também que eu entendo, que nós entendemos, é que
todo adorador ou adoradora é um filho de Deus, uma filha de Deus obediente. Nós temos prazer em obedecer aquilo que Deus pede para a gente fazer. E aí o pai de Davi pediu e ele prontamente obedeceu e foi embora. E quando Davi estava indo, a caminho lá do acampamento de guerra contra os filisteus, eu aqui na minha imaginação, eu fico criando umas histórias, E eu imagino assim que Davi foi cantando, Davi foi louvando, Davi foi falando com o burrinho dele, o quanto que Deus era grande, o quanto que Deus era poderoso, o quanto que Deus já tinha feito por ele, as expectativas que ele tinha no coração dele por aquilo que Deus ainda faria, Porque Deus, ele não só dá livramento, mas ele também dá promessas, e a gente vive esperando as promessas de Deus. Então Davi foi nessa vibe ali com Deus, Muita comunhão, muita alegria, cantando, sorrindo e tal, sem saber o que esperava lá na frente. E aí quando ele chega naquele acampamento de guerra, ele vê o exército de Deus, o exército israelita escondido atrás das pedras, das moitas, dos lugares onde eles poderiam se esconder, eles estavam escondidos. O rei estava lá, muito bem protegido dentro da sua tenda, com os oficiais ali guardando a tenda. E lá do outro lado, onde tinha o acampamento dos filisteus, tinha um homem gigante chamado Golias, gritando e dizendo: aí nesse outro acampamento não tem homem de verdade para vir e me guerrear e me vencer, e o Deus de vocês é uma conversa, é uma piada, não serve para nada, enfim. E Golias, ele estava blasfemando contra Deus, Estava assim, falando muitas coisas que queimava no coração de Davi como algo ruim. E Davi para naquele momento e fala assim: mas como assim? Como que vocês não estão fazendo nada e deixam esse gigante, esse incircunciso filisteu ficar afrontando o Deus vivo? Vocês não conhecem o poder do nosso Deus? E aí eu entendo assim, que como Davi, ele era um adorador e ele estava muito em comunhão com Deus, ele veio com Deus, Deus veio com ele. Não era só Davi e o animal ali, o burrinho que veio trazendo os alimentos. Tinha Deus. Então Davi, ele estava levando a presença de Deus. Só que a presença de Deus era para estar lá no acampamento, porque eles tinham a arca, que representava a presença de Deus. Mas como eles não tinham comunhão com Deus, não eram adoradores, eles só eram guerreiros, eles não conseguiam ver o tamanho de Deus e a presença de Deus que estava ali com eles. Só que quando Davi chega no acampamento, ele traz a presença de Deus naquele lugar, aleluia. E ele sabe, isso deve ser um alvo nosso, quando a gente chega no nosso trabalho, a gente levar a presença de Deus. Quando a gente chega na nossa casa, a gente levar a presença de Deus. Quando a gente chega na nossa igreja, levar a presença de Deus. Não cobrar das outras pessoas isso, mas nós temos essa responsabilidade de termos essa vida, essa comunhão com Deus e levarmos Deus aonde nós formos. E assim foi com Davi. Só que aí, no mundo espiritual, para mim é assim, Golias, ele estava lá protegido pelos deuses dele e dos filisteus. Eles faziam sacrifícios, oferendas, queimavam animais, pessoas, enfim, faziam lá as magias negras deles, os rituais macabros lá que eles faziam para ter poder, para ter força, para os espíritos malignos virem e ajudarem a vencer a guerra. Do outro lado, o povo deveria estar buscando a Deus e eles estavam sem essa busca, mas aí chega realmente um adorador ali que é Davi, levando essa presença de Deus, e o espírito maligno ou os espíritos malignos que agiam em Golias, eles estavam ali pintando e bordando e dizendo: hoje a gente vai ver sangue, hoje a gente vai matar todo mundo. E aí quando eles veem Davi chegando bem devagarinho, com o burrinho, todo mundo ali viu Davi e o burrinho, mas os espíritos malignos que estavam em Golias viram Davi, o burrinho e Deus, aleluia. Amém. E Deus era gigante, e ele é gigante, era muito maior do que o próprio Golias. E aí então aqueles demônios que estavam em Golias, eles foram embora e não avisaram nada, eles simplesmente foram embora e deixaram aquele homem na mão, como Satanás faz.
Ele promete um monte de coisa, ele diz um monte de coisa, só que quando Deus aparece, ele deixa os seus servos na mão e ele vai embora. E aí aquele gigante ficou desprotegido. E então quando Davi entrou no campo de batalha, ele não precisava da armadura do rei, ele não precisava da espada do rei, talvez ele não precisasse nem daquelas pedrinhas, mas Deus falou: filho, vai lá e pega umas pedrinhas, né? Só para não parecer assim que você é muito, né? Então vamos pôr umas pedrinhas aí nessa história. E aí Deus foi junto com Davi para dentro daquele campo de batalha, por isso ele não teve medo em momento algum. E aí quando ele pegou aquela funda com a pedrinha, eu imagino assim como se fosse um pai com um filho, que aí o pai pega na mão da criança e fala assim: vamos lá, filho, eu vou te ensinar a acertar isso aqui no alvo. E aí Deus pegou na mão de Davi, fez ele dar uma volta, vamos lá, 2. E o filisteu lá, o Golias xingando, falando um monte de coisa, e Davi nem aí. E aí ele dá uma volta, dá 2 voltas. Na terceira ele joga aquela pedra, guiada pelo Senhor, né? Guiada pelo Espírito Santo, e aquela pedra vai certeira no meio da testa daquele gigante, e ele cai desmaiado. Aí Davi vai lá, pega a própria espada dele, corta a cabeça, enfim, e acaba com a festa dos filisteus ali. Daí todo o exército entra no campo de batalha e Israel tem uma grande vitória naquele dia, porque um adorador se manifestou a presença de Deus, e por causa disso se tornou um libertador. Então esse é um perfil que todos nós devemos ter. Todos aqueles que temem a Deus, homens e mulheres que temem a Deus, tem que começar sendo um adorador e depois sendo um libertador também. Não apenas querendo as libertações que Deus pode nos dar, mas também libertando aqueles que estão ao nosso redor. E aí tem mais coisas aqui para falar, mas eu vou dividir com a Dani. Então, todos já me conhecem, sou a Dani Almeida, muito feliz de estar aqui na Melissa, gravando esse sonho que nós estamos realizando aqui na presença de Deus, porque assim como nós temos sido muito felizes em nos conectar com o Senhor, nós queremos também alcançar muito mais mulheres para se fortalecer, ter essa fé, ter essa alegria de ter esse Deus ao seu alcance. Eu quero começar com o versículo 1, que eu considerei o mais lindo, que diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. Esse é o início de tudo. É o Senhor ser o nosso maior amor e também ser a nossa força. Depois desse versículo, vamos lá para o número 29, diz assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amém. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Deus, Ele é tão poderoso no sentido de que quando eu abro meu coração e me encho dessa força, Ele me deixa firme, Ele me deixa segura. Quando Ele me diz que o caminho dEle é perfeito, quando Ele me diz que quando eu o busco, aonde eu estiver, a força dEle, o poder dEle vai estar junto. Que basta a gente abrir o nosso coração para que a gente não esteja sozinho, mas nessa presença e nas maiores batalhas da nossa vida. Assim como a gente já tem compartilhado que o Senhor teve presente. Ele foi o nosso maior refúgio. E quem são os nossos inimigos? Nós estávamos conversando aqui, né? Quem são os nossos maiores inimigos? Quem são os teus maiores inimigos? Não são pessoas,
mas muitas vezes são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos errados, né? Muitas vezes a gente fica preso naquele sentimento assim, de se sentir fraco mesmo. Mas o Senhor tem colocado aqui que o nosso amor por Ele é capaz de nos conectar a Ele de uma forma tão grande, aonde a gente olha os problemas, aonde a gente olha ali e a gente diz, não, com a presença do Senhor vai acontecer como aconteceu com Davi. Ele foi tão tocado por Deus, ele se permitiu isso, né? Porque se ele não tivesse com essa companhia, se ele não tivesse dito primeiro, eu te amo, ó Senhor, minha força, ele não teria conseguido derrotar Golias, ele não teria conseguido fazer tudo aquilo que Deus propôs no coração dele, como matar animais, proteger suas ovelhas, né? E hoje a gente pensa assim, quem são os nossos inimigos? Muitas vezes são os nossos pensamentos errados, muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, a nossa falta até de compartilhar da palavra do Senhor. E Ele nos dá essa certeza de que Ele é o caminho perfeito. A palavra dele é comprovadamente genuína. É ela que nos fortalece, é ela que nos abre, né, o entendimento, é ela que nos faz compartilhar, é ela que nos ensina a ensinar, é ela que nos ensina a compartilhar. E esse amor pelo Senhor nós queremos não somente compartilhar aqui, mas semear. Né? A palavra de Deus fala que a semente é a palavra dele. E a gente gostaria sim de estar junto nesse segundo encontro para estar semeando essa palavra, fortalecendo a tua vida. Não se sinta sozinha. Esteja sabendo que o Senhor é aquele que mais te ama e mais quer estar com você. A partir do momento que você e eu, né, e nós estivermos abrindo nosso coração dizendo, Senhor, eu preciso dessa força. Mas antes dessa força eu quero dizer que eu te amo. Amém. 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 E Dani e Mel, no 37 fala ali, ó, persegui os meus inimigos e os alcancei. Os inimigos, eles existem. Eles estão aí, né? A Dani falou, não são pessoas, mas é um mundo espiritual. E aí eles vêm com esses poderes para desanimar, para envergonhar, para frustrar, para trazer derrota, para trazer enfermidades, para trazer todo tipo de contenda, de briga na família ou em outros lugares, né? Ele vem com isso para nos derrotar. E aí, quando você não é um adorador ou uma adoradora, que você não tem noção do tamanho de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, né? Porque hoje Deus, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, então nós carregamos a presença dele. A Mel carrega a presença de Deus por onde ela vai, a Dani carrega a presença de Deus por onde ela vai, eu carrego a presença de Deus por onde eu for, e quem está aí assistindo também. Se você teme a Deus, se você tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo que habita em você e você carrega a presença de Deus em você. E aí, por isso, nós podemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Davi, ele entendeu isso, que inimigo nenhum era páreo, não por ele, mas porque o Senhor era com ele. Então, por isso que daí no versículo 37, ele diz assim, ó, eu persegui os meus inimigos e os alcancei. E aqui é muito importante o que ele fala daí. Ele disse, não voltei, enquanto não foram destruídos, massacrei-os. E não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Amém. Olha que tremendo isso. Isso aqui é uma violência espiritual, né? Uma violência contra aquele que quer nos matar, nos roubar e nos destruir. As pessoas que olham para o inimigo que quer matar, roubar e destruir e acham que ele não é tão forte assim, ou que na minha vida não vai ser assim, né? Porque, sei lá, tem gente que se acha semideus, né? Não, comigo não é assim, não sei o que e tal. Essas pessoas ainda não entenderam que elas precisam realmente olhar e enxergar a verdade e lutar de verdade contra os inimigos da nossa alma. Aquele que todos os dias vem contra nós para nos destruir. Então lembra disso. Se você está passando por uma luta agora, nesse momento, não tenha medo de ir para cima do inimigo.
vai, mas vai com tudo. E vai declarando o Salmo 18, e vai declarando isso, ó, assim como Davi perseguiu os seus inimigos, e os destruiu, e os alcançou, e os destruiu, e não voltou antes de tê-los consumido completamente. É isso que eu e você, que nós precisamos aprender e realmente praticar na nossa vida. Perseguir os inimigos certos. Mais uma vez, não são pessoas, são ações malignas, espíritos malignos e coisas desse tipo, que nós não podemos permitir mais sobre as nossas vidas e nem sobre as nossas casas, as nossas famílias, nosso trabalho, igreja, enfim. Então isso é muito importante. Amém? E João 15 que fala, né, da videira verdadeira. Isso. E ali ele fala, Jesus fala, né, sem mim nada podereis fazer. Exatamente. Então o início de tudo é mesmo o Senhor Jesus, ao ponto de nos fortalecer de forma suficiente a dizer, eu estou bem acompanhada e eu vou vencer todas as batalhas, né? Amém. É muito tremendo, e hoje eu fiquei meditando logo pela manhã, né, também, porque quando a gente vai ter esse encontro aqui, a cabeça da gente fica, né, pensando, porque não é nós, é Deus, né, que fala através de nós. E engraçado que é o primeiro tempo, o primeiro minuto do acordar, né, é onde a gente se reveste de toda essa certeza, essa força. A presença está em nós, mas a gente tem que buscar. Hoje pela manhã ainda, né, hoje foi um dia bem cheio, com muita coisa para fazer. Eu falei, Deus, me ajuda. Me dá paz, né, que todo inimigo que possa se levantar na minha mente nesse momento já caiu por terra. Por quê? Porque realmente é a nossa mente. Então, o que acontece quando a gente não combate isso, né? Aquilo vai tomando a nossa vida, tomando os nossos pensamentos, e vem pensamentos que você não vai conseguir, não vai dar tempo, não vai dar certo, enfim, são tantos pensamentos. A Melissa falando isso, me lembrei que muitas vezes as mães, os pais, né? Eu trabalho com criança, então assim eu tenho sentido, eu tenho percebido que muitas vezes a falta da gente se fortalecer em Deus, o que acontece? A gente fica sozinho e acaba desestruturando a criança que está ao nosso redor. Porque o que vai ser do futuro, por exemplo? A gente tem que saber sustentar essas crianças de hoje, ensinar a elas a presença de Deus, que eles têm esse Deus maravilhoso, capaz de fazer com que ele pare de ser tão ansioso, que ele consiga se acalmar, porque em Deus nós conseguimos esse recurso, nós não estamos sozinhas, né? Então, os pais, hoje em dia, as mães, elas precisam tanto conhecer o Senhor para que ela possa passar para aquela criança desde o ventre já, né? Porque senão a gente acaba, além da gente ficar sozinho, desestruturado, sem o Senhor, a gente ainda desestrutura quem está ao redor. E essa, como posso falar assim, essa grande arma nas nossas mãos, né? É a presença de Deus. Ao ponto dela nos dar essa segurança e nos fazer deixar quem está ao nosso redor seguro também. Hoje em dia as crianças, elas estão indo para a escola, elas estão indo para tantos lugares. Hoje a mídia abriu tudo que uma criança não poderia receber. E o que acontece com ela? Ela já não sabe mais qual é o caminho perfeito. Esse salmo fala o caminho perfeito. O salmo fala assim que o Senhor, ele fala, este é o Deus cujo caminho é perfeito. Se eu creio nesse caminho perfeito, eu consigo estruturar a minha criança. Seja ela neto, seja ela filho, seja ela aluno, seja ela quem for. A criança hoje ela está bombardeada e ela acaba entendendo. Ela fala assim, a minha ansiedade, né? Ela já pegou aquilo para ela, mas não é dela. São os inimigos que vêm vindo e que ela precisa estar armada para que ela possa estruturar a vidinha dela e crescer, né? Isso é muito sério. Crendo, aprendendo. E você falando nisso hoje, eu me lembrei que enquanto eu fui levar o Arthur para a escola, né? E aí ele falou assim, vó, você precisa ter uma questão assim que a gente está enfrentando de assim, a gente tem comércio e ele convive com a gente, de concorrência e tal. Ele falou, vó, você precisa melhorar tal coisa, senão a gente não vai vender. Aí eu falei assim para ele, Arthur, eu não me preocupo, porque sabe quem nos move a vender todos os dias
é Glória a Jesus. Deus. Então não se Amém. preocupe se tem igual, se tem mais barato. Então eu quis inculcar nele, né? Esse exemplo, acho que não se preocupe. Ele é a nossa retaguarda, Deus. Eu não me preocupo porque quem nos sustenta é Jesus. Amém. Então, assim, é tão claro que aquilo que a gente carrega, a certeza de quem é Deus, quem é Jesus, Exato. o que Ele faz nas Exato. nossas vidas, a gente leva para os nossos. Isso. E até eu quero ler aqui o versículo 49, que diz assim, Davi, ele começa esse salmo adorando a Deus e ele termina adorando, louvando o Senhor, né? Aqui diz assim, por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores a teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. E me chamou muita atenção porque tudo aquilo que a gente vive não é para nós somente hoje, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente profetiza, que a gente todos os dias está vivenciando, vivendo, carregando a presença, isso não se limita apenas a nós, né? Mas em toda a nossa descendência. E daí me lembrei desse fato, né? Com o Arthur, porque o Arthur é a minha descendência, ele é meu neto já, né? Então, assim, como a palavra de Deus é verdadeira, como a gente pode comprovar em pequenos detalhes, né? Como Deus é tremendo. E o poder que essa palavra tem, ela faz o coraçãozinho dele já. Você consegue passar para ele a segurança que vem de Deus. Ele já entendeu, ele já guardou na cabecinha dele. E ele não vai usar isso só aqui, né? Ele vai usar para a vida. É uma palavra que mostra para ele aquela segurança que vem de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. E ele vai saber aplicar isso, né, em tudo que ele... Você vê como é importante essa questão da palavra de Deus, que agora vocês falando, eu lembro de Jesus, quando ele tinha 12 anos. Lembram dessa passagem? Que ele se perdeu ali da Maria e do José, e eles ficaram desesperados atrás de Jesus. E quando eles foram atrás de Jesus, ele estava lá na sinagoga dando aula para os rabinos, para os doutores da lei. Falando como um mestre já. Falando como um mestre. Os homens, os adultos, estavam admirados por ver o conhecimento que Jesus tinha. Então imagina, ele com 12 anos já tinha sido ensinado na palavra. Sim. Então Jesus, ele não sofreu com ansiedade, não porque ele era Deus, porque a Bíblia deixa muito claro que ele nasceu como homem, ele veio em carne, né? Ele veio assim, dá um belisco que já sente, né? Ele veio em carne e osso como nós, mas ele foi ensinado desde pequenininho pela Maria, pelo José, pelas escolas que eles colocaram Jesus. Ele foi ensinado de quem era Deus. Então ele não passou por ansiedade, ele não passou por medos, por temores, por síndromes disso, daquilo e daquele outro. E quando chegou a hora dele ir para a cruz, ele foi como um filho obediente, como ovelha muda ao matadouro, né? Sem blasfemar, sem murmurar, sem amaldiçoar, porque ele era cheio dessa palavra que nós estamos compartilhando hoje e da presença de Deus nele, que dizia: filho, você consegue, você é maior do que tudo isso, não esqueça que no terceiro dia você vai ressuscitar, que era a promessa. É porque eu comecei dizendo assim, que a gente tem a palavra de Deus que vem dizendo as lutas que nós temos que enfrentar e vencer, e tem também a parte das promessas. Então, assim como é com a gente, também foi com Jesus, né? Falando de Jesus agora um pouquinho. Deus disse para ele o que ele tinha que fazer, que ele tinha que ser obediente, e ele foi. Mas só que Deus também deu uma promessa: no terceiro dia você vai ressuscitar. Tanto que ele falava isso, né? Ele dizia: mas fiquem tranquilos, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. E foi exatamente o que aconteceu. Então ele só conseguiu passar pelo que ele passou porque ele carregava essa presença extraordinária de Deus na sua vida, que foi inculcada, né? Como vocês falaram, foi inculcada nele desde criança. Então é muito importante, muito importante. E esse ponto de vista que você colocou, que está escrito aqui, né, Mel, sobre a questão dos descendentes, a gente não pode esquecer disso. E aqui eu quero ir um pouquinho além dos descendentes de sangue da gente, como filhos, netos, bisnetos, tataranetos, enfim, mas os nossos filhos espirituais também, e até mesmo de crianças.
não sei aqui quantos que lembram aí, qual que era o filme? Se eu não me engano era A Cabana, o filme, o livro, né, A Cabana, que o menino lá, que depois se torna um homem, daí perde a filha e tal, tinha uma vizinha que era uma mulher de Deus, que era uma mulher que temia Deus. E ele foi muito, quando ele era criança, ele foi muito abusado verbalmente e violentamente pelo pai. O pai desestruturou ele como uma criança, como um ser humano. Mas daí tinha a vizinha, que ele corria para casa da vizinha, a vizinha sentava ele, dava alguma coisinha para comer, sentava à mesa, dava alguma coisa para ele comer e falava para ele da palavra de Deus, falava para ele de Deus, né? E aí mais tarde, quando ele passou e ele se tornou uma pessoa, por causa de todo o sofrimento, ele se tornou uma pessoa dura. E aí quando a filha morreu, ele ficou pior, né? Ainda mais duro. Só que aí Deus foi trazendo à memória dele as lembranças de quando ele era criança, de quando aquela mulher ministrava a vida dele. Então veja, ela criou uma descendência espiritual. Então às vezes a Dani, como uma professora, ela cria essa descendência espiritual nos alunos. Se eu dou uma aula na escola bíblica infantil, lá na igreja, também eu crio filhos espirituais. E eu gero ali uma descendência espiritual, onde eu estou ensinando a palavra, que ou ali naquela hora, ou mais tarde, né, quando estiverem passando lá pelos seus problemas, aquele menino, aquela menina, o Espírito Santo vai usar aquela informação que a gente passou, para que aquela criança lembre e vença aquela luta que ela vai estar passando. Amém. Né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cremos esse texto, a gente poderia ficar falando horas, porque Deus vai ministrando tanta coisa no nosso coração. Sim. E encorajamos você que está ouvindo a ler. Isso, ler, inteiro, né? releia. Cada vez que eu estou maravilhada com ele, eu não tinha lido ele dessa forma e eu estou impactada com esse salmo. Ele é libertador. Nossa! Ele traz um entendimento assim dessa graça poderosa de Deus. Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu como eu vou fazer? Como eu vou fazer para me libertar disso que eu estou sentindo, né? Ele fala, esse salmo fala, os destruí, os esmaguei, né? Então eu os destruí, os esmaguei. Eu preciso proclamar isso com a minha boca falar, o meu ouvido ouvir, minha mente entender, meu coração se quebrantar na presença de Deus. É um processo. Exato. Não é assim que vai sumir tudo. É algo que a gente vai buscar no Senhor, a gente vai se ajoelhar, a gente vai se entregar e a gente vai se revestir mesmo do Senhor e vai dar esse espaço para Ele poder trabalhar a nossa vida, e aí a gente dá os passos para frente para vencer todo tipo de dificuldade que vem surgindo. Porque a fé, o crer que isso realmente pode acontecer, a fé vem pela palavra, por ouvir a palavra. Então, cada vez que você declara, né, a palavra, você vai ouvindo e você vai acreditando realmente nisso. Então, é isso mesmo, né, Dani? A gente se colocar diante de Deus, no nosso secreto, em oração, declarar, falar, ouvir, visualizar essa verdade, porque ela é nossa, é real, ela acontece. Ela é relacional, né? Ela é viva e eficaz. Amém. Eu lembrei um dia que o Daniel estava no banco e ele foi sacar um dinheiro e atrás dele tinha um ladrão. E aí quando o ladrão viu que ele sacou o dinheiro, já encostou nele, né? Não sei se era arma, o que era. E já saiu com o Daniel do banco para pegar o dinheiro. E já catou o dinheiro, a carteira do Daniel e foi embora. E aí o Daniel foi para casa, isso foi na hora do almoço. E eu estava meditando naquele tempo, naqueles dias, eu estava meditando todos os dias em 1 João. Eu li 1 João, que tem 5 capítulos, eu li muitas vezes, sei lá quantas que eu li. Porque todos os dias Deus ia falando algo e eu tinha um alvo de ler realmente 1 João muitas vezes. Para inculcar mesmo, para eu entender. E a palavra de Deus tem que ser assim, ela tem que ser lida muitas vezes. Porque a gente às vezes não entende de cara, né? Então eu estava nesse processo ali lendo 1 João. E aí lá em 1 João 3, versículo 8, diz assim: que para isso se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. E ficou essa palavra na minha cabeça. Ficou, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí quando o Daniel chegou em casa, ele é branco, né? Só que ele chegou transparente. Eu só vi as olheiras roxas dele, assim, eu falei, vai desmaiar, porque ele tá morrendo o homem, né? Ele ama que eu tire sarro dele. Aí ele chegou branco daquele jeito, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O senhor tá aqui. Daí ele contou a história. Ele tava lá, foi sacar o dinheiro e tal, o ladrão levou tudo, e ele ficou com muito medo, e aí, antes dele ir pro trabalho, ele passou lá em casa. Aí eu falei pra ele, olha, amor, é o seguinte, Deus tem falado em 1 João 3, versículo 8, ele diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, o poder de libertação. E aí eu falei, então nós vamos orar agora essa palavra, porque eu creio que Deus vai destruir essa obra do diabo que veio contra nós de roubar no dia de hoje. E aí nós dois nos unimos ali e oramos juntos e falamos em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo roubou hoje, ele vai ter que devolver em nome de Jesus hoje. Porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e em nome de Jesus nós destruímos essa obra do diabo contra as nossas vidas hoje. E oramos os dois juntos com fé. O Daniel voltou a cor dele e ele voltou a trabalhar. Quando ele chegou lá no trabalho dele, era bem perto de casa, ele ia de bicicleta. O patrão chamou, né? Daniel, por que você está atrasado? Porque ele demorou a voltar. Aí o Daniel contou, o seu Ye, né, um chinês lá que era o patrão dele, ele contou a história. Aí tá bom. Aí ele falou, então tá, vai lá trabalhar e tal. No final do dia, ele foi lá onde o Daniel trabalhava, no setor dele, e falou, vai lá que eu quero falar com você, lá na minha sala antes de você ir embora. Aí quando o Daniel foi na sala, ele perguntou quanto que o ladrão levou. O Daniel falou, sei lá quanto que era. Sei lá, tipo R$500, não sei quanto que era. Tô chutando aqui. Aí ele pegou o dinheiro, contou o dinheiro, dobrou, foi e colocou no bolso do guarda-pó que ele usava. Falou, esse aqui é o dinheiro que o ladrão levou embora. E eu não vou descontar do teu salário e você não precisa me pagar. Foi do mesmo dia. Só Jesus. Essas coisas acontecem. Deus mostrou na hora, né, que o poder de libertação estava na palavra. Amém. E a gente declarou. Uma coisa que a gente está falando dentro do Salmo 18. Persegui os meus inimigos e os destruí. E só voltei depois de tê-los destruído, né? Então é isso, é crer na palavra e é usar a palavra nos momentos de angústia, de dificuldade, de perturbação, de prova, de perigo, né? Mas também de gratidão, porque Davi, ele começa adorando, como a Melissa falou, e termina adorando, porque nós temos que ter a gratidão constante nas nossas vidas, amém? Vamos encerrar aqui fazendo uma oração, né? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos de todo o coração por esse tempo. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que eles se tornem adoradores e libertadores também. Recebendo também, Deus, o poder da Tua libertação sobre tudo aquilo que precisarmos. Em nome de Jesus. Obrigada pela vida da Melissa, da Daniele. Obrigada, Deus, porque Tu estás aqui. Entregamos a cidade de Ortigueira nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, a Tua graça e o Teu livramento sobre todas as casas, todas as famílias, em toda essa cidade e em todos os lugares por onde essa palavra chegar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Beijo e até dia 30. Dia 30 será um tempo maravilhoso.